país continua se desenvolvendo. Não As continuou. pessoas continuaram com... Não continuou. Continuou, deputado. O senhor deputado. como pré-candidato, está a par dos números e dos índices de desenvolvimento do país. O país cresceu muito, o país hoje é um expoente na América do Sul e é um expoente no mundo. Por que o senhor acha que a redução da escala 6x1 vai fazer um retrocesso e vai fazer a economia... Eu vou pedir para o nosso espectador acompanhar todos os gráficos de produtividade do Brasil perante o mundo. E o gráfico assustador. A produtividade é a quantidade de dinheiro que uma pessoa faz por hora de trabalho. O Brasil está estagnado. Nos últimos, justamente o exemplo que você usou foi bem infeliz. Nos últimos 40 anos. Quando nós comparamos... Nós não estamos falando em produtividade, nós estamos falando em movimentação da economia, em geração de bem, emprego, em melhoria da qualidade de vida e inclusão, em retirada do país do mapa da fome. Mas então vou te explicar. A produtividade significa a quantidade de recursos gerado por hora por uma pessoa que trabalha. Então isso está linkado ao aumento de riqueza. Então é exatamente isso que nós estamos falando. Não é nenhuma coisa diferente, é exatamente isso. O papel do Brasil perante o resto do mundo diminuiu. E esse é um problema. Flávio Bolsonaro se sustenta como candidato à presidência? Veja, a família Bolsonaro, ela só existe politicamente se ela continuar participando de eleições. O objetivo da candidatura do Flávio, esse ano, era manter a liderança sobre o bloco, mesmo se perdesse para o Lula. Entretanto, isso tem limites. A briga ali dentro do PL e dentro do próprio bolsonarismo é se eles vão até o fim com uma candidatura que hoje eles têm certeza de derrota e ainda assim mantém uma certa liderança sobre aquilo que a gente chama de antipetismo, ou se desiste de vez o que seria, do ponto de vista político, o fim da família como uma marca política poderosa. Então, esse é o dilema nesse instante. O tamanho do escândalo, eu não imagino que ele se importe tanto. Ele só se importa com o tamanho do dano, não com o tamanho do escândalo. Só que mesmo parte dos eleitores dele, isso a gente precisa entender, né? Nem todo antipetista é bolsonarista, mas todo bolsonarista é antipetista. Então, uma parte que realmente defende os Bolsonaro sob qualquer circunstância, eu acho que eles vão ficar com os Bolsonaro até debaixo d'água. Agora, o eleitor que é antipetista, mais urbano, mais jovem, esse já falou, não, isso aqui é demais pra mim, não dá pra transigir com isso. E como é que o senhor acha que vai ficar as demais candidaturas da direita nesse contexto? Você tem dois caminhos bem claros. Um é o do Ronaldo Caiado e do Romeu Zema. Ambos eles se colocam como o número 2 dos Bolsonaro. Olha, eu sou muito leal ao capitão, estou com você. Minha primeira proposta se me tornar presidente da República é anistiar o Bolsonaro. Porque eles querem avisar para o eleitor bolsonarista. Se não for o Flávio, sou eu, tá? Mas o discurso mudou nos últimos dias. Lógico. Exatamente. O Zema bateu pesado, assim, logo que saíram as gravações do Flávio. Mas agora? Quando teve a rachadinha, eles não tinham essa opinião? Quando o Bolsonaro errava na pandemia, eles não tinham essa opinião? Quando houve escândalos envolvendo barras de ouro no Ministério da Educação do Bolsonaro, eles não tinham essa opinião? Eles nunca tiveram essa opinião. Quando o Bolsonaro fez acordos com o STF, que eles tanto denunciam, ele não tinha essa opinião? Então, agora, eu do ponto de vista político, eu acho isso de trairagem. Eu sempre fui muito reto com os Bolsonaro, e essa é outra estratégia. Que não é bem uma estratégia, é uma questão valorativa. Eu acho o Bolsonaro um péssimo presidente e um líder ruim. E essa é a minha questão com ele. E eu denunciava isso quando o Bolsonaro era muito popular, enquanto era presidente da República. Não é o mesmo que eles fizeram. Portanto, uma parte desse eleitor que vai se frustrar com o bolsonarismo vai se lembrar, bom, esses caras, como eu, falavam que, olha, o Bolsonaro estava errado desde aquela época. Outra só está procurando uma continuidade daquilo. Eu acho que é uma disputa de teses, e aí espero que minha tese esteja certa. E qual que é a sua tese? Porque a pesquisa Atlas, então, mostrou que a sua candidatura ganha, de certa forma, com uma saída, né, um cenário sem Flávio Bolsonaro. Posso ser muito honesto? Por favor. Não, eu não ganhei tanto quanto as pessoas imaginam. Eu estava apresentando já um crescimento consistente na Atlas, porque eu era o mais desconhecido e eu faço uma conversão eleitoral. O que é uma conversão? Eu chamo aqui. Uma coisa é, não há o Flávio, vou no Zema. Não há o Flávio, vou no Caiado. A outra é, eu acredito no projeto desse cara. Eu estou fazendo isso, tanto que há uma outra pesquisa, Nexus, que mostra que eu viro eleitores do Lula, eleitores que votaram no Lula na última eleição e eleitores do Bolsonaro. É um modelo diferente, é um convencimento de tese. Então, quem mais se beneficiou, do ponto de vista estritamente eleitoral na Atlas, foi meio que empatado eu e o Zema. Foram os dois que mais se beneficiaram nisso. Mas o tipo de construção que eu estou fazendo não depende tanto disso. Eu vou fazer um processo de conversão, naturalmente, se eu me tornar mais conhecido, se eu continuar em veículos de imprensa, o voto que sai do Flávio, ele vem para mim numa intensidade maior. Mas eu não vou seguir necessariamente esse caminho, porque eu acho que não é um caminho correto do ponto de vista da liderança. Um líder não pode ficar seguindo o caminho de outro. No sentido de que havia uma fila de pessoas seguindo os Bolsonaro e eles seguem um caminho apontado pelo Bolsonaro, aguardando o erro deles. Eu tenho que apontar o meu caminho. Por isso, quando eu precisava apontar os erros do Bolsonaro, eu apontei. Agora, ainda falando sobre a pesquisa, o senhor tem um desempenho muito bom entre os jovens. E um discurso que fala muito bem com as redes sociais, TikTok, Instagram, né? Agora, num eventual governo seu, como é que o senhor pretende governar um país que está envelhecendo rápido? Como é que o senhor vai chegar a esse eleitor? E como é que o senhor vai governar para esses eleitores, que majoritariamente são pessoas mais velhas? São duas perguntas em um. Como eu ganho
e depois, após ganhar, né? O que eu vou fazer em ambos os casos. No primeiro caso, como eu ganho, todo fenômeno de massas de uma novidade política, a direita começa, em geral, com homens jovens. E a esquerda, em geral, com mulheres jovens. Você pode pegar o fenômeno do Mandama em Nova York, ele começa com mulheres jovens, a esquerda. E a direita, você vai pegar o Milley, o próprio Trump, o próprio Bolsonaro. Começou com homens jovens, depois se espraia. Eu estou vivendo esse processo. Eu sou uma novidade, uma nova tese, mais à direita, e aí eu vou conversar mais com os jovens. Só que a própria pesquisa Atlas mostrou o seguinte. Veja, eu quase não tinha votos depois dos 25 anos. Hoje, dos 25 aos 35, eu já tenho 12%. Isso eu não tinha antes. Eu tinha muito pouco voto feminino. Ele aumentou também. A desproporção vai reduzindo. Então, esse processo de aumento do conhecimento, em especial com as pessoas acima de 25 anos, vai permitir, volto a colocar, um crescimento meio maior entre as mulheres. E aí um processo de espraiamento etário para cima, vamos colocar aí. E qual a política que o senhor tem Eu não pro preciso país? adotar. Desculpa te interromper, eu não preciso mudar a estratégia, porque o que eu falo, se eu colocasse a cabeça do Flávio Bolsonaro e mostrasse o que eu falo para o eleitor bolsonarista, ou por vezes a cabeça do Lula com o que eu falo para o eleitor lulista, ele falar, concordo com ele. Tá, mas qual é a política do senhor Aí, para quando governar o país, num eventual governo seu, levando em consideração que o senhor tem uma influência muito grande com esse público mais jovem, mas vai governar para um país que é majoritariamente de pessoas mais velhas, que está envelhecendo muito rápido e que necessita de políticas em todas as áreas para essa nova população que tem demandas que o país desconhece ainda, porque até um tempo atrás o Brasil era um país muito jovem. Perfeito. Aí estamos falando especialmente de SUS. Se eu falar em atendimento às pessoas mais velhas, eu estou falando de um país que tem um sistema único de saúde que, em muitos termos, ele era, e ainda é, por parte da população, alvo de críticas. Eu mesmo criticava o SUS pelo elemento centralizado dele. Mas veja só a ironia do destino. Hoje, com a inteligência artificial, com o machine learning, sistemas de saúde centralizados levam grande vantagem sobre os descentralizados. Para isso, a gente precisa colocar prontuário único e outros instrumentos como machine learning, que vão pegar, vamos dizer, todas as visitas que uma pessoa fez numa UPA, numa UBS, fez os exames, ocorrências que a pessoa teve, e você tem uma capacidade preditiva, isso o machine learning usa, para permitir que o sistema de saúde saiba, olha, essa pessoa vai desenvolver diabetes, essa pessoa pode ter uma doença coronária, essa mulher pode desenvolver um câncer de mama, conforme ela se aproxima da terceira idade. Logo, eu faço as políticas preventivas. A China está indo por esse caminho, o sistema de saúde da Inglaterra está indo por esse caminho, Salvador por esse caminho, e nós vamos também. Prontuário único, ter integrado nesse prontuário machine learning, usar a inteligência artificial a nosso favor, e a gente vai ter uma revolução muito efetiva nesse tratamento, que é um tratamento que atinge demais, de maneira muito positiva, as pessoas mais velhas. O Brasil, conforme vai envelhecendo, ele vai diminuir os gastos em educação e vai aumentar os gastos em saúde. É a lógica dos países que envelhecem. Os gastos em saúde, graças a Deus, muito por conta da tecnologia, eles vão poder ser bem dimensionados e a gente vai poder fazer uma revolução no atendimento. Agora, o senhor estava falando uma coisa, quando o senhor fez a análise de públicos, né? Que o senhor está tendo mais influência, e o senhor falou que agora começou a crescer a influência do senhor em relação ao público feminino. Qual é a opinião do senhor a respeito do projeto que criminaliza a misoginia e qual é a proposta do senhor para combater a violência contra a mulher no país? De maneira clara, eu, quando rodo o Brasil, eu perguntei do Maranhão, rodei Santa Catarina, rodei Rio de Janeiro, a preocupação das mulheres, especialmente as mulheres mais humildes, especialmente as mulheres que são mães solteiras, que estão num estado de vulnerabilidade maior, é segurança, escola em tempo integral com boa alimentação para o filho dela e segurança para ela e para a filha dela andar na rua. Há um surto, aparentemente captado por estatísticas, mas também captado pelas redes sociais, de violência contra a mulher. E essas mulheres querem... Não é surto e não é só rede social, né? Nós estamos falando de dados concretos mas da Secretaria de Segurança Pública. Eu estou reafirmando isso. E do Ministério da Justiça. Só para ficar claro, eu estou reafirmando isso. Eu não estou falando que é um surto de mentira. Estamos recebendo aos montes esses vídeos, porque hoje as redes sociais permitem que esses casos se tornem públicos. E com base nisso, há uma demanda da sociedade por respostas muito duras com relação a isso. E nós precisamos dar lei e ordem, penas muito duras, e não apenas com relação à violência específica. Há agora, né, por conta das redes sociais, um conflito muito grande entre homem e mulher. Isso está se dando, as discussões elas estão muito acirradas. Hoje, há a questão da paternidade, do abandono da paternidade. A menina que tem um relacionamento com o rapaz acaba não ficando presente. Há a questão do não pagamento de pensão, que, assim, para as meninas, especialmente em favelas, em comunidades mais pobres, em cidades pequenas no interior, a incidência da gravidez na adolescência é mais alta. Mas eu perguntei sobre a violência, o combate à violência. Aumento de penas. É a política? Aumento de penas. Então, a lei do feminicídio, ela já aumentou a pena... Mas não, todo tipo de violência, especialmente violência com armas, elas têm que aumentar no Brasil. E acabar com a progressão. Sim, mas nós já temos um aumento de pena que foi aprovado recentemente. O senhor considera que apenas o aumento de pena é necessário para combater? Acima de tudo, aumento de pena. E como é que o senhor explica o fato de ter aumentado a pena e de os feminicídios continuarem crescendo no país? Os homicídios como um todo, e homicídios contra a mulher, eu estou falando de feminicídio. Eu estou falando de mortes. Nós estamos falando de... Mas feminicídio, toda morte, né, em que a mulher é morta pela condição de ser mulher, é um feminicídio, não é um homicídio de mulher. Perfeito, mas eu preciso colocar a estatística de maneira clara. Homicídios como um todo contra a mulher diminuíram. Há agora, e isso é um termo bom para a gente poder medir,
Violência contra a mulher dentro de casa, violência por, vamos dizer, algum tipo de motivação dessa natureza. O cara agrediu uma mulher por ser mulher. Hoje você tem uma métrica que não existia. Ela está aumentando e estamos trazendo luz para isso. Aumento de penas. Aumento de penas. Eu vou trabalhar com aumento de penas. Eu não vou trabalhar com critérios subjetivos, como aconteceu agora. Ah, não, você vai... uma discussão que pode ser tratada como misógina ser equiparada à injúria racial. Eu não vou trabalhar nesses termos. Não vou trabalhar porque traz uma subjetividade que não é bom nem para a relação homem-mulher, entre homens e mulheres de boa fé. Então o senhor é contra a criminalização da... A lei da misoginia? Sou contra. Sou profundamente contra essa lei. Eu quero aumento de penas, eu quero lei e ordem. Agora, o senhor falou que vai trabalhar principalmente com o aumento de pena. Quando a gente fala em aumento de pena, pré-candidato, a gente fala de uma situação em que a mulher já foi assassinada, ela já foi exterminada e ela já deixou órfãos e deixou pais órfãos, irmãos órfãos e amigos órfãos. E antes disso, qual que é a sua proposta? O elemento que tem o maior poder de dissuasão para o cometimento de crime é justamente a certeza da punição. Perry Chiquida, estou falando agora política pública baseada em evidência. Perry Chiquida tem um estudo no Brasil que mostra que o cometimento de crime violento, como um todo, é dissuadido por, penas altas e 2, pela certeza da punição. Mas para o caso de feminicídios e de mulheres, não é essa a realidade, né? É um outro contexto social. Os especialistas falam muito sobre educação, né? De investir em educação. O senhor acha que isso é importante? Eu acho que a educação que conscientiza sobre o não cometimento de violência tem que sempre estar presente, em termos de critérios objetivos. Isso combinado com delegacias para a mulher que funcionem, um inquérito policial que funcione, punições muito duras, geram para o homem que venha querer cometer um tipo de violência contra a mulher, no mínimo, um medo de assim cometer esse crime. E assim, a gente tem um poder de dissuasão. As penas altas, a certeza da punição geram um efeito de dissuasão. E esse efeito de dissuasão vai ser sentido pelas pessoas. Não só no feminicídio, crimes contra mulheres, crimes de toda a natureza. Porque, no fundo, o ofensor, às vezes você não vai conseguir convencer ele, se ele tem um status psicopático, ele tem uma perspectiva de mundo, que não tem correção. Às vezes não será educando ele apenas. Às vezes vai ser mostrando, olha, meu amigo, se você fizer, você tá ferrado. E aí é isso, a força maior vai resolver isso. Porque esses homens, em geral, partem de um princípio de força maior. Ele que está numa relação de confiança com uma mulher, faz uso da força maior, força física maior dele, para ter uma relação abusiva. Ali, uma hora, você não vai conseguir só convencer ele. Ali você vai ter que partir para a força maior. E aí você vai ver que ele não é corajoso, que a força maior, quando vem diante dele, ele vai fazer cálculo. Malandro, vagabundo dessa natureza, faz cálculo. A gente não pode esquecer desse ponto. Mas nos casos de feminicídios, o que a gente tem de depoimentos, inclusive de pessoas, de promotores e de juízas e juízes que trabalham, é de que quando o homem mata, ele não faz esse cálculo. Olha, mas é uma discussão muito longa. Eu queria saber a opinião do senhor. Só deixar bem claro que eu discordo e as políticas baseadas em evidência não só no Brasil, mas ao redor do mundo, elas vão na linha contrária. O poder de dissuasão por penas e certeza de punição, ele tem um efeito no mundo inteiro. Entendi. Candidato, no bloco anterior eu perguntei para o senhor qual a sua opinião sobre programas sociais. Bolsa Família, Farmácia Popular, Auxílio Gás, entre outros que existem hoje que estão em vigor no país. Pois bem, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Eu acredito que temos que ter políticas de assistência para pessoas em situação de vulnerabilidade e em locais que não há atividade econômica. E quando a gente roda, especialmente municípios pequenos, eu tive agora na Marcha dos Prefeitos falando sobre isso, municípios pequenos, em regiões distantes de grandes centros, em especial na região norte e nordeste, diante da ausência de atividade econômica, algumas pessoas para sobreviver vão precisar de um Bolsa Família, para ter acesso a um remédio vão precisar de uma farmácia popular. Isso é um dado da realidade. Dito isso, a partir do momento que a gente percebe que mais de 40% dos domicílios na região Nordeste estão no Bolsa Família, a gente percebe que o remédio começou a virar o veneno. E o remédio vira veneno no sentido de que não há um estímulo hoje do tomador de decisões, um prefeito, ou mesmo da parte do governo federal, em alterar essa realidade, que é aumento da atividade econômica. Eu quero, geração de frentes de trabalho nos municípios que têm baixa infraestrutura e que têm pessoas no Bolsa Família. Um rapaz ou uma moça que vão lá no CRASP tirar o Bolsa Família numa cidade, por exemplo, no interior do Maranhão, que não tem uma via de escoamento. As ruas ou as estradas estaduais que conectam elas com outros lugares para levar a produção da agricultura familiar, tudo esburacado, tudo de terra. Pois bem, vamos fazer uma frente de trabalho com essas pessoas, vou pagar um pouco a mais e vou chamar essas pessoas para participar dessa reconstrução de infraestrutura junto com o governo federal. Nós precisamos recriar nas pessoas a sensação e a ideia de que o trabalho as libertará de um modelo político hoje que é um modelo de exploração. Infelizmente, a gente tem um modelo político de exploração que mantém essas pessoas reféns de uma classe política que vive de apaniguados, gente pendurada na máquina pública e uma assistência que vem do governo federal. Então, a política nossa tem que ser, tem que diminuir isso e aumentar a atividade econômica nos pequenos municípios. Isso terá um efeito muito grande na vida das pessoas e na autoestima das pessoas. E qual a sua avaliação sobre o fim da escala 6x1, então, falando de trabalho, né? A proposta do governo federal sobre isso é uma proposta hoje irresponsável. Irresponsável. O Brasil é um país que perde espaço nas cadeias globais de produção. A gente está falando de ter emprego de qualidade. Então, você vai pegar uma fábrica que tem em Sorocaba, lá em São Paulo, que trabalha com a Gestamp, para dar nome, que produz e entrega aparelhos ligados à indústria automotiva para o mundo inteiro, vão perder as cadeias globais de produção, a gente vai perder emprego e vai se isolar.
Pessoas que trabalham em pequenos restaurantes e pequenos serviços que não dispõem de um capital de giro, ainda mais um país com juros altos como o Brasil, tá? Não vão ter condição de arcar com isso. Essas pessoas, uma parte vão para a informalidade, outros o negócio vai fechar, especialmente os altamente sindicalizados. O governo não está se importando com isso, especialmente hoje numa trajetória de aumento de impostos sobre os negócios. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos flexibilizar o mercado de trabalho, aumentar a agenda de competitividade do Brasil. O que o senhor chama de flexibilizar o mercado de trabalho? As pessoas têm que ser mais autônomas para fazer contratações e demissões. E as relações de trabalho entre as partes... O senhor está falando de trabalho sem a CLT? Sim. Até porque... negociação direta, empregado-patrão? Empregado e patrão, mantendo a existência de sindicatos e, na verdade, ampliando a existência de sindicatos para um modelo de competição entre sindicatos nas mesmas áreas, setores e regiões. Mas para quem não tem sindicato, não é sindicalizado? Você está no país que você tem sindicato até para onde você não precisa. Desculpa, mas nós estamos vivendo um cenário de absurdo enfraquecimento dos sindicatos desde o governo Temer, aprofundado pelo governo Bolsonaro, pela gestão do governo Bolsonaro. Eu prefiro o enfraquecimento do sindicato que o enfraquecimento do emprego, porque o emprego formal... Mas então o senhor está entrando em contradição, porque o senhor acabou de dizer que tem sindicato para todo lado. De maneira alguma. Porque o que eu estou propondo não é um monopólio sindical como a gente tem nos setores. É uma competição dos sindicatos no melhor atendimento das pessoas. Hoje o próprio sindicato não tem estímulo nenhum em fazer um atendimento de um acordo setorial que seja benéfico para haver contratação. Até porque as novas contratações não são CLT. O mundo do serviço no Brasil está contratando todo mundo por MEI. Se eu rodar aqui dentro, talvez no próprio Correio Brasileiro, boa parte das pessoas sejam MEI. E não são empreendedores individuais. O MEI, no fundo, é o regime alternativo de contratação para fora além da CLT. Porque quem está contratando as pessoas hoje está contratando por MEI. Então, e aí sem qualquer direito trabalhista também. Mas, na prática, por isso nós precisamos de uma lei que entenda que o MEI, no fundo, não é um empreendedor individual, ele é uma pessoa que está trabalhando, e atendendo a demanda do empregador, do empregado, de um regime mais flexível. O senhor defende, então, o fim da CLT? Olha, eu gostaria de chegar no horizonte que a CLT perca totalmente a função, porque era um modelo de contratação dos anos 40, uma realidade industrial de um mundo altamente verticalizado que já não existe mais. Hoje as pessoas constroem suas carreiras em múltiplas empresas, muitas pessoas se tornam empreendedores de si, e o mundo vai ficar agora com inteligência artificial cada vez mais assim. Mas nós temos uma massa da população, candidato, que não tem toda essa formação e essa capacitação para gerenciar a própria carreira, e isso é uma realidade no país e na maioria da população. Eu não sei qual é a origem do senhor, mas e se o senhor, eu acredito que deve estar em contato com pessoas de realidades muito distintas nos rincões, no interior do país, e são pessoas que, às vezes, elas não sabem nem navegar na internet. Sim. Como é que o senhor acredita que essa massa da população vai conseguir gerir a própria carreira, se tornar um MEI, defender os seus direitos e manter e construir uma carreira e ter sucesso nessa carreira? Eu adorei essa pergunta. Porque se eu for nos rincões, como eu fui, eu não vi nenhum outro pré-candidato nos rincões, nem existe oportunidade de trabalhar para essa pessoa. Aí eu volto para a pergunta anterior que vocês me colocaram, essa pessoa está no Bolsa Família. Nos grandes centros urbanos em que há atividade de trabalho, essas pessoas que não são idiotas, uma pessoa mais pobre, mesmo sem formação, não é um imbecil. Ela toma decisões econômicas adequadas à realidade dela para ter o autossustento. Hoje você pega uma pessoa que é entregador, que vende produtos online, com baixíssima formação, e ele tira 6, 7, 8 mil reais por mês. Estou falando de pessoa de periferia de São Paulo. Estou falando do meu eleitor, que é o jovem. Esse jovem aprendeu a navegar nesse mundo. Primeiro, porque ele não é um imbecil completo, ele é capaz de se defender. Segundo, que isso não é tão complexo assim. E terceiro, que os países que concorrem conosco no mundo, que a gente não concorre com a Suécia, não concorre com a Inglaterra, a gente concorre com o Vietnã, a gente concorre com a Índia, a gente concorre com a China, tem regimes flexíveis. Então, se eles estão fazendo isso, estão aumentando a renda e aumentando o emprego, nós temos que fazer a mesma coisa. Se a gente falasse, não, igual a Erika Hilton, que apareceu lá com um monte de umas empresárias lá, com franjinha, eu tô aqui, na minha empresa a escala é 3/4, porque na Inglaterra, que Inglaterra? Não tem Inglaterra nenhuma. Deputado, houve uma redução da mudança da jornada de trabalho. Deputado, desculpa, pré-candidato. Houve uma mudança há cerca de 40 anos de redução da jornada de trabalho, né? E o país continuou se desenvolvendo. As pessoas continuaram com... Não continuou. Continuou, deputado. O senhor como pré-candidato está a par dos números e dos índices de desenvolvimento do país. O país cresceu muito, o país hoje é um expoente na América do Sul e é um expoente no mundo. Por que o senhor acha que a redução da escala 6/1 vai fazer um retrocesso e vai fazer a economia... Eu vou pedir para o nosso espectador acompanhar todos os gráficos de produtividade do Brasil perante o mundo. E o gráfico assustador. A produtividade é a quantidade de dinheiro que uma pessoa faz por hora de trabalho. O Brasil tem estagnado. Nos últimos, justamente o exemplo que você usou foi bem infeliz. Nos últimos 40 anos. Quando nós comparamos... Nós não estamos falando em produtividade, nós estamos falando em movimentação da economia, em geração de emprego, melhoria da qualidade de vida e inclusão, em retirada do país do mapa da fome. Mas então vou te explicar. A produtividade significa a quantidade de recursos gerado por hora por uma pessoa que trabalha. Então isso está linkado ao aumento de riqueza. Então é exatamente isso que nós estamos falando. Não é nenhuma coisa diferente, é exatamente isso. O papel do Brasil perante o resto do mundo diminuiu. E esse é um problema. Infelizmente o nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a vinda do senhor.
Boa sorte para o senhor na sua campanha. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de R$25 mil, ou um pouquinho mais de $4 mil. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.